Olá, eu sou Vitória Barros Buchmann, eu sou bolsista do projeto de iniciação científica Condição Jurídica das Mulheres no Reino Castelhano-Leonês no século XIII, à luz das 7 partidas e do Fuero Real, sob a coordenação da professora doutora Marta de Carvalho Silveira, que é minha orientadora, e o meu trabalho, ele consiste num recorte, que é o estudo da condição jurídica das mulheres casadas. Bom, as duas documentações que fazem parte do projeto, as 7 partidas e o Fuero Real, são obras jurídicas criadas pelo rei Afonso X de Leão e Castela, na segunda metade do século XIII, e esses documentos jurídicos faziam parte do projeto político-jurídico do monarca, que almejava tornar mais centralizado o poder nas mãos da coroa por intermédio da unificação do direito. Como as mulheres elas faziam parte dessa sociedade, elas também foram objeto de regulamentação por esses documentos. Então, essas documentações utilizadas no projeto são muito importantes para a compreensão dos valores jurídicos morais que regiam as mulheres casadas e para o entendimento dos seus papéis sociais no reinado afonsino. Eu gostaria, né, de pontuar a importância desse trabalho. Ainda na contemporaneidade, existem muitos estereótipos em relação à Idade Média, que é o período aqui estudado. E existe uma concepção no senso comum de que a Idade Média não tinha ordenamento jurídico, não tinha direito, e que as mulheres eram sujeitos figuras passivas na sociedade ocidental medieval, e que não tinham, portanto, nenhuma garantia legal. E esse trabalho é de extrema relevância, pois não só rompe com preconceitos sobre o período estudado, mas também busca reconhecer as mulheres desse contexto como sujeitos históricos importantes dos fenômenos que ocorreram no medievo. Bom, sobre os objetivos do trabalho, analisar o contexto político, econômico, social e cultural do Reino Castelhano no século XIII, onde se deu a produção jurídica afonsina, analisar o papel que o casamento desempenhou nos campos político, social, econômico e cultural da sociedade peninsular medieval, proceder à análise crítica das fontes afonsinas selecionadas do Fuero Real e as 7 partidas, identificando as determinações nela existentes acerca do casamento e da condição jurídica das mulheres casadas. No que tange à metodologia, o projeto ele se encontra dentro do campo da história política, da nossa história política, conforme René Ramon, o subcampo da história do direito junto à história social, pois o direito e as fontes jurídicas são muito profícuas para a compreensão da sociedade na qual essas fontes foram criadas, e a gente utiliza o método comparativo do Coca. Dos conceitos utilizados, 2 são os principais conceitos. Nós utilizamos o conceito de monarquia corporativa e o conceito de gênero da John Scott. Bom, no que tange aos resultados, eu estou há pouco tempo na Bolsa, mas já foi possível realizar um mapeamento das leis do Fuero Real que tratam sobre a mulher casada. Foi porque antes eu atuava como voluntária junto à bolsista anterior, né? Então, juntas realizamos isso, esse levantamento das leis que tratam sobre mulheres. Por meio do estudo e análise do contexto político, econômico, social e cultural do Reino Castelhano-Leonês, foi possível compreender que tanto o Fuero Real quanto as 7 partidas foram ferramentas pelas quais o rei Afonso X buscou concretizar o seu projeto político-jurídico que almejava a centralidade do poder régio, e no que tange especificamente a condição jurídica feminina, por meio da análise crítica da documentação, foi possível inferir que o matrimônio era um fator definidor dos direitos e deveres da mulher, ou seja, as obrigações e direitos variavam conforme o seu estado marital, se ela era solteira, casada ou viúva. Então, foi possível ter uma compreensão inicial da condição jurídica da mulher casada no Fuero Real até o presente momento, e os próximos passos são realizar um mapeamento das leis sobre o casamento nas 7 partidas e fazer uma análise comparativa entre as leis presentes no Fuero Real e as leis existentes nas 7 partidas. Muito obrigada pela sua atenção.